comecei a namorar com um dos maiores bandidos e trafica aqui da cidade. Comecei a namorar com ele, mas eu não via ele com esses olhos que ele comandava tudo. Fiquei com ele mais por amor mesmo. Eu sou o tipo de menina, de mulher que as pessoas consideravam que era bonita pra ele, muito bonita pra estar com ele. E mesmo assim, a gente vivíamos felizes, tínhamos passeios inesquecíveis. Eu adorava estar do lado dele sempre. Ele me tratava como uma princesa. Nunca me tratou mal e nada do tipo. Só que uma vez eu descobri, mesmo eu sendo essa menina que as pessoas consideravam bonita para ele, e ele não tão agradável assim aos olhos de outras pessoas, porque para mim eu não olhava por beleza. Mas ele me traía. Descobri que ele me traía, ficava com outras meninas. Teve uma época que ele até começou, até teve que fazer um teste de DNA para comprovar que não era pai de uma menina, que tinha uma mulher que estava grávida, falando que a filha era dele. Só que o teste deu negativo. Ufa, passei por poucas e boas ao lado dele. Confesso, não foi fácil. Tivemos uma filha juntos, eu ainda de menor tive uma filha dele na época. Hoje em dia sou de maior, só que depois disso tudo, ele foi preso por tráfico, acabaram invadindo lá a casa dele, onde morava ele e o pai, que o pai também é igual a ele, e ele acabou sendo preso. E hoje em dia me mantenho conectada com ele, faço visitas com frequência, mas ainda não pude estar largando dele, porque ele sempre me ameaça, falando que se eu largar, ele vai vir e vai fazer o pior comigo. Mas o que me mantém segura é minha filha. Sou mãe de uma menina, uma princesa linda, que é filha desse cara. E hoje em dia, sigo minha vida, já tenho outro namorado. Então, eu não considero a ameaça do meu ex uma ameaça ativa. Como a cidade é pequena, não é daquelas cidades grandes, como tem aqueles maiores traficantes. Mas hoje em dia me sinto segura. Tenho uma pessoa que me ama e o meu ex continua na casa. Comecei a trocar mensagens com um garoto que eu conheci pela internet. Todos os dias a gente conversava, ele sempre me mandava uma mensagem. Parecia que a gente já se conhecia a vida inteira, mesmo sem a gente ter se visto pessoalmente. Ele morava em outra cidade e já eu morava em uma cidade bem distante da dele. Então, a gente sempre pensava em um dia nos encontrarmos, conversarmos, sabe? E nos beijarmos, claro, né? E ele sempre se declarava pra mim, falava que me amava e tudo mais. Eu pensava como uma pessoa que não me conhece pode me amar, falar que me ama tanto assim, sem me conhecer pessoalmente. E eu sempre via reportagens de amores à distância que conheceu pela internet. Eu sempre tinha expectativa que pudesse ser um caso de amor assim também, à primeira vista. E nisso foi passando o tempo. Todos os dias nós trocávamos mensagens, conversávamos, nos víamos pela câmera da web e sempre foi assim. Todos os dias, sem nenhuma falta, conversávamos. Até que um dia eu comecei a achar estranho o jeito dele falar comigo. Ele mudou completamente o seu jeito de ser. Estava mais distante de mim, senti ele muito distante. Até que eu peguei e comecei a procurar. Ele sempre falava que não tinha outras redes sociais. Comecei a procurar outras redes sociais dele, que eu pudesse saber um pouco mais sobre ele, descobrir mais um pouco dele. E foi aí que eu descobri que ele tinha namorada. Para mim foi um baque tão grande. Eu nunca desconfiei que ele tinha namorada. Como que ele podia ter namorada e ela nunca viu as mensagens? E aí resolvi tirar satisfações com ele, para saber por que ele mentiu assim para mim. Como ele diz que me ama tanto, para que mentir? E ele me falou que sempre voltava e terminava com a namorada. Os dois sempre viviam brigando. Isso que ele me falou até o momento. Mas ele falou que gostava de mim. Gostava, mas não largava da namorada dele. E eu nunca entendi isso, esse sentimento.
Às vezes eu acho que ele queria só ter se aproveitado de mim mesmo, me fazer de boba. Como pude me deixar me levar, ficar cega de amor por uma pessoa assim? Me arrependo muito de tudo. Minha melhor amiga falsa. Peguei amizade com essa amiga minha na escola. Começamos a estudar da 7ª série até a 8ª série juntas. E foi aí que comecei minha amizade com ela. Fazíamos trabalhos de escola juntas, eu na casa dela ou ela vinha na minha casa. E assim continuamos. E peguei amizade com ela. Conversávamos sobre tudo e eu comecei a confiar nela para contar coisas minhas, contar sobre garotos que eu gostava, sobre garotos que eu já fiquei, e eu contava tudo para ela, confiava muito nela e gostava bastante dela. Eu nunca tinha confiado em ninguém assim como eu confiava nela. E foi assim que tudo começou. Aí, quando chegamos ao 1º ano, ela se mudou de cidade, ela acabou se mudando de cidade. Tinha vez que trocava algumas mensagens com ela na internet. E comecei a trabalhar em uma sorveteria nesse tempo. E nessa sorveteria tinha uma colega dela, que era amiga da minha amiga. E comecei a trabalhar e peguei uma amizade ali de trabalho mesmo com essa colega de trabalho. E foi nisso que essa colega de trabalho começou a falar dessa amiga minha. Eu falava que eu sentia muita falta, saudade dessa amiga minha, da época que ela morava aqui na mesma cidade, que a gente era muito amiga, muito próximas. E nisso, essa colega de trabalho começou a me perguntar algumas coisas, se era realmente verdade. E depois ela me contou que essa amiga minha falava coisas de mim, umas coisas assim absurdas, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E descobri que a minha amiga que eu confiava era falsa comigo e eu nunca tinha imaginado, nunca percebi nada disso. Ela inventava mentiras de mim para outras pessoas, contava coisas minhas que eu nunca tinha feito para outras pessoas. Na minha frente, ela se fingia de amiga, era assim minha amiga, mas quando eu virava as costas, ela contava coisas assim absurdas sobre mim para outras pessoas, inventava histórias de coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Me envolvi com um homem casado. Nos encontrávamos em lugares desertos, onde não passava ninguém e sempre às escondidas. Como ele era casado, a gente não tinha outro lugar para poder se encontrar. Até também a cidade era muito pequena, então não tinha nem como. Então, foi aí que tudo começou. Sempre tive relação com ele quando nos encontrávamos. E a última vez que fiquei com ele, ele começou a filmar a gente tendo relação. Só que na hora eu não liguei, achei que fosse brincadeira dele. Eu não levei a sério que realmente ele estava filmando a gente. Até que se passou uns dias e ele acabou passando esse vídeo nosso, da nossa intimidade, para um amigo dele. E esse amigo dele começou a me mandar mensagem falando que se eu não ficasse com ele, do mesmo jeito que eu ficava com um amigo dele, ele iria esparrodar meu vídeo para a cidade inteira ficar sabendo que eu ficava com um homem casado. E nisso eu comecei a entrar em desespero sem saber o que eu faria. E eu tomei minha decisão. Decidi não ceder, não ficar com esse cara. Eu falei que não iria ficar com ele, que ele poderia fazer o que ele quisesse. E foi aí que começou o inferno na minha vida. Ele esparrodou para a cidade inteira meu vídeo. A cidade era pequena, todo mundo ficou sabendo. Um passava o vídeo pro outro no WhatsApp e minha vida se tornou um pesadelo. Todo mundo viu, meus pais, meus irmãos. Imagina a situação que eu fiquei. Até a esposa do cara viu, ficou sabendo. Como éramos vizinhos também, não tinha como ela não saber. E ela começou a me ameaçar de me bater, até que ela desistiu de tudo e ela sempre aceitava os chifres e apanhava do marido dela. Hoje em dia não me envolvo mais com esse cara, nem quero saber dele. Sou lésbica agora, tenho namorada e vivo feliz. Desabafo de uma madrasta. Eu era solteira, linda, magra, loira e feliz, até conhecer meu marido e me apaixonar. Em 6 meses, estávamos morando juntos. O problema é que ele tem uma filha e tem a guarda dela. E naquele entusiasmo, não parei para pensar que teria que cuidar de uma criança. Aliás, parei. Mas todos diziam, já que ela tem 8 anos,
Ela sabe se virar, você não vai ter que ficar cuidando dela. Ah, tá. A menina não sabe nem se limpar direito. Foi criada pela avó, uma criatura que eu simplesmente abomino, tenho verdadeiro nojo dela. A menina veio morar comigo, cheia de piolhos e lêndias. Imagina eu, 2 dias arrancando piolho na unha. Enfim, já vai fazer 2 anos e ela não aprende nada do que eu falo e ensino. Às vezes parece que tem problema mental. É uma criança insegura, infantilizada, tem 9 anos e se comporta como se tivesse 5. Todas as férias ela fica com a infeliz da avó e, pelo que vejo, ela deseduca tudo que ensinei em um ano todo. A menina já tem hábitos da velha porca. Ela já é porquinha, preguiçosa, só faz quando manda e meu marido sempre foi omisso. Tento fazer ele tomar as rédeas e ter mais responsabilidades, mas não adianta. Homem não pergunta, lavou a orelha, passou cotonete. Outro dia ela teve a capacidade de entrar no chuveiro, só se molhar e sair fedida, porque não lavou. Pode parecer coisa pouca. Quem está vendo deve pensar: ai, tadinha, é uma criança, devia ter pensado antes de casar. Realmente, coitada, porque é uma criança que vai sofrer o dia que não tiver uma pessoa para fazer tudo por ela. Morro de dó e só por isso ainda me esforço. Mas enquanto me esforço, essa situação está me corroendo. Tô perdendo todo o resto de paciência que tinha e o amor pelo meu marido já não sei se é o mesmo. Estou apaixonada pelo meu professor. Tudo começou quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Estava quase completando meus 18 anos. E eu tinha um professor lindo, lindo, lindo. Ele era maravilhoso. Era muito simpático, tratava todos bem e sempre com um sorriso no rosto. E aquilo eu derretia todo naquele sorriso. E quando fui ver, já estava completamente apaixonada por ele. Imagina só. Ele aparentava ter quase uns 40 anos. Mas eu achava ele muito charmoso. Gostava muito dele. E foi quando, uma vez, eu resolvi sair com algumas colegas minhas. Fomos até uma praça onde pessoas se juntavam para ir em barzinho, essas coisas. Então, quando eu me sentei à minha mesa com minhas colegas, me deparei de cara com o meu professor. E pensei, estou aqui, perto do meu professor, que eu sou apaixonada por ele, e ele não sabe. E não estamos dentro de sala. Será que podia rolar alguma coisa naquele dia? Eu estava com esperança. Foi quando ele me chamou para sentar na mesa junto com ele. Ele estava acompanhado por alguns amigos. Até aí tudo bem. Então resolvi ficar junto com o meu professor naquela noite. Bebemos, rimos, conversamos de tudo um pouco. Para mim foi maravilhoso. Foi até então que ele resolveu me dar uma carona até a minha casa e eu aceitei, né? Era uma oportunidade de estar mais perto dele. Foi quando cheguei em casa, ele parou o carro até o portão da minha casa e eu resolvi me abrir com ele, me declarar, falar o quanto eu gostava dele, o quanto eu estava apaixonada, o quanto eu gostava dele. E foi aí que veio a decepção. Ele me falou que ele era gay e que ele não gostava de mulher, que ele curtia apenas homens, rapazes. Eu nunca imaginei essa situação. Foi uma decepção.